Paz e graça, amados, amigos e irmãos. Hoje, sexta-feira da Paixão, não tivemos o nosso encontro nesta semana, mas vamos deixar aqui uma mensagem para vocês que nos assistem e aqueles que vêm aqui conosco compartilhar de alguns momentos de ensino e oração. Nossos irmãos e amigos, alguns foram viajar, aproveitar o feriado, outros receberam seus familiares, tiveram outros compromissos, mas vamos refletir aqui onde Paulo escreve a sua carta à comunidade que estava em Corinto, no capítulo 15, verso 12 a seguir. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois falamos, anunciamos e testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, segundo o vosso entendimento. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estão permanecendo em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Grande mensagem. Por si própria a palavra já fala, e não é porque é um escrito, diz, está escrito, é assim, tem que cumprir, está escrito e você deve obedecer. Está escrito e você deve meditar, refletir e entender que antes de tudo isto está escrito, Deus já existia e existe e sempre existiu. Cristo é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Cristo, o Cristo de Deus, também sempre existiu e veio como verbo encarnado para se fazer homem no meio da humanidade, sentindo os mesmos problemas, as mesmas dores, o mesmo cansaço, a mesma fadiga, a mesma fome e a sede, as tentações. Cumpriu a lei e os profetas nele e sofreu morte de cruz. Vitupério por nós, miseráveis que somos, pecadores, para que em Cristo tenhamos vida. E alguns fatos que na caminhada de Jesus, dando os seus ensinamentos, passando por alguns lugares e chamando pessoas, e pessoas se oferecendo para segui-lo, em Mateus 8, numa passagem ali, também tem em outros evangelhos, que alguns se oferecem, e vamos lembrar de um destes que diz, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa eu enterrar o meu pai. Não é que o pai dele estava morto naquele momento, é que o pai dele estava vivo, e ele queria, pelo menos no pensamento dele, estar com a família para depois passar por um período junto com a família, ele achando que no entendimento que o pai dele ia morrer antes dele, e estar junto para sepultar o seu pai. Aí Jesus diz para ele, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, tu vem e me segue. Não era na questão do momento, não era no entendimento dele, talvez quem ouvisse entendesse assim, mas Jesus estava falando algo bem maior do que seguir ele caminhando. Era mais seguir no ensino. Entender a vida espiritual de Cristo. Segue-me nos teus pensamentos me ouvindo. Me entende e segue aquilo que eu ensino. Compreenda a tua vida em mim. E os mortos que enterrem seus mortos, porque quem vivo pensa que está, e não estando em mim, morto já está.
porque morto está espiritualmente. E uma pessoa com morte física, o morto que espiritual está, ele está dizendo, aquele também está morto espiritualmente, como morto físico, porque não está em mim. Mas tu vem, segue, me escute, me entenda, compreenda-me. Basicamente isso que Jesus está dizendo, em mim tu vai ter vida. E assim Jesus vai narrando, vai fazendo os ensinos, vai falando por parábolas, vai alcançando pessoas vão entendendo e outras não, outras ficando com raiva, com ódio, com inveja. E ele, então, no momento, numa outra oportunidade, ele fala e cita o Evangelho de Lucas, que narra isso também, no Lucas capítulo 13, sobre a torre de Siloé, que caiu por sobre as pessoas e 18 morreram. E Jesus fala para aquele grupo de pessoas que está à volta, dizendo que aqueles que morreram, vocês não pensam que tinha mais pecados do que vocês que estão aqui perto de mim. Não pensem, porque eles morreram, que foi um castigo, que vocês ficam interpretando, que os outros caem em desgraça, que eles teriam menos pecados que vocês que estão aqui. Todos são pecadores. Iguais ou mais pecados têm daqueles 18 que morreram, onde a torre de Siloé caiu por sobre. Mas quando há o arrependimento, quando há o momento do arrepender-se, da reflexão, da introspecção, do refletir e de entender o amor, o perdão e a harmonia em mim, vocês estarão, assim, perdoados e terão vida em mim, mesmo que caia as torres sobre vocês, que vocês pereçam agora ou amanhã, vocês já estão reconciliados comigo. E assim Jesus vai fazendo os seus encontros, as pessoas estão tendo encontro com ele pelo caminho. Ele está numa cidade e daqui a pouco ele vai para outra cidade, e andar muito ali do lado do mar da Galileia. Aí se dispôs, foi avisado que Lázaro estava enfermo, e ele fica mais um pouco. Depois outro vem com um recado: olha, apressa-te porque ele está quase morrendo. E daí ele levanta e vai. Ele chega 4 dias após, já tinha sido sepultado. Maria e Marta vêm até ele e dizem que se ele estivesse ali, o irmão dele não teria morrido. E ele diz: olha, que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E eles, assim, na ressurreição, elas citam até a ressurreição. E ele estava dizendo que naquele momento, todos aqueles que morressem, se nele tivesse a esperança, mesmo depois da morte física, vida teriam na ressurreição. E quando ele chama Lázaro para fora, e que Lázaro ressurge dos mortos, já estava com um odor forte, segundo a própria irmã de Lázaro dissera, ele já está fedendo, porque já há 4 dias está sepultado. Ou seja, ele foi sepultado no 4º dia. Os judeus esperavam 3 dias para que a questão da medicina, né, se houvesse algum problema, que alguém, por um problema físico, desmaiasse, entrasse em estado de coma, poderia depois ocasionalmente levantar-se, e eles, para não enterrar vivos, esperavam 3 dias. Era uma cultura judaica até na questão da medicina, no entendimento deles. E naquela ocasião, para que ninguém dissesse que haveria fantasmas e outras coisas mais, pelo rito, no 4º dia ele é sepultado.